Bom dia a todos, a paz do Senhor. Esquecer aqui um óculos. Quem for o dono estiver por aí, souber quem perdeu, está aqui, tá? Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre a liberdade, sobre os limites de Deus. Qual é o grau de liberdade que podemos ter? E quais são os limites que Deus estabeleceu para o seu povo? Então, a gente está vivendo numa sociedade atualmente onde tem buscado muito a liberdade. A palavra liberdade está muito atual, né? Todo mundo quer a liberdade, e a liberdade de todas as formas, financeira, geográfica, ser livres. Estamos cada dia mais livres, cada dia mais sem limites. E essa liberdade que a sociedade tem buscado está trazendo também um ranço à Bíblia. Então, a busca pela liberdade está trazendo um ranço pela Bíblia. A gente sabe que a Bíblia já foi perseguida ao longo da história muitas vezes, já tentaram destruir a Bíblia infinitas vezes. Nunca conseguiram, né? E nunca vão conseguir. Mas agora a gente tem uma nova modalidade, né? A modalidade da atualização da Bíblia. Então, pela busca da liberdade, se esbarra na Bíblia, e aí a Bíblia corta um pouquinho as asinhas, né? Tira ali um pouquinho essa liberdade. E aí não pode. Então, a gente tem que atualizar a Bíblia para que a Bíblia se encaixe nos nossos desejos, nas nossas vontades. Então, nós não temos que nos amoldar à palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que se amoldar aos nossos desejos, né? Então, a gente está nessa realidade, onde a busca da liberdade está esbarrando na Bíblia, e a Bíblia está tendo um ranço às pessoas. E cada dia mais isso vai aumentar, porque está na Bíblia, né? A Bíblia diz isso. E eu creio que a gente está vivendo o que diz em 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3 diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Então, as pessoas estão sentindo coceira ao ouvir a sã doutrina. Engraçado que, ao mesmo tempo que as pessoas estão com ranço da Bíblia, querem atualizar a Bíblia, é interessante que as pessoas querem atualizar a Bíblia, elas não querem eliminar a Bíblia, elas estão querendo atualizar. Ou seja, as partes boas da Bíblia, as promessas, as bênçãos, as vitórias, as conquistas, a prosperidade, tudo de bom na Bíblia certamente permanecerá, né? Só vamos tirar da Bíblia aquela parte que corta nossas asas, que tira os nossos limites, que quer nos frear, que quer nos parar. Então, as pessoas estão com coceira nos ouvidos a ouvir a sã doutrina, mas elas querem ouvir a Bíblia mesmo assim, as partes boas. E, ao mesmo tempo que as pessoas não querem ouvir tanto a Bíblia, elas querem juntar mestres para si. E a gente tem visto o crescimento exponencial dos cristãos no mundo. Se você for fazer uma pesquisa, você vai notar que o número de pessoas que se consideram cristãos, que se consideram crentes ou evangélicos, aumentou muito. A nossa sociedade se diz, a maior parte delas, cristãs. Só que qual é o tipo de cristão que essas pessoas estão sendo? Porque a gente não está vendo essa sociedade que é maior número sendo relevante, sendo efetivamente cristãos, seguindo a Cristo e manifestando o reino de Deus aqui na terra. Então, é porque está na segunda parte desse versículo. As pessoas estão juntando mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. E a gente tem visto que tem se levantado muitas igrejas, tem se levantado muitos líderes, muitos pastores, que têm feito a sua própria teologia, têm feito a sua própria Bíblia, têm pregado o Evangelho da sua maneira, levando em consideração os seus desejos. Então, as pessoas estão querendo, são simpatizantes da Bíblia, estão querendo ouvir a Bíblia, mas querem ouvir do jeito que elas bem entendem, e não do jeito que a palavra de Deus é.
E aí vem a frase que está sendo muito dita: vamos reescrever a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia, vamos encaixar a Bíblia, modernizar ela para se encaixar nos nossos tempos atuais, porque ela está ultrapassada do jeito que ela é. Mas aí, interessante, que tem um versículo na própria Bíblia que diz, está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Então, para quem quer atualizar a Bíblia, para quem acha que a Bíblia está ultrapassada, tem que ser reescrita, tem que ser eliminada algumas partes, porque foi o homem que fez todas aquelas desculpas que as pessoas dão, em Apocalipse 22, 18 e 19, diz o seguinte: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém acrescentar algo neste livro, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, aqui em Apocalipse diz: ai de quem quiser se atrever, se levantar para modificar a palavra de Deus, para modificar os ensinamentos de Deus, porque a Bíblia diz que ela serve para nos instruir e para nos guiar. A Bíblia toda, do jeito que ela é, sem tirar nem pôr, ela é a palavra de Deus e ela é o livro de manual do ser humano. Então, a própria Bíblia, já sabendo que ia chegar esse momento em que a gente está aqui atualmente, as pessoas querem não mais destruir a Bíblia. Muitos lugares querem destruir ela por completo, mas tem os lugares que não querem destruir ela por completo, querem apenas atualizar, remodelar, fazer com que ela se encaixe nos nossos desejos. E para essas pessoas, a Bíblia própria diz: ai de você, ai de quem se atrever em colocar alguma coisa que não está ou tirar. E a gente fica pensando assim que isso é só para aquelas pessoas que querem realmente pegar a Bíblia e escrever. Mas isso serve para nós mesmos cristãos. Nós podemos não refazer o livro escrito, mas muitas vezes a gente quer refazer ele na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer acreditar no que está aqui. Muitas vezes a gente escolhe partes para acreditar e a gente escolhe partes que a gente não quer acreditar, que a gente acha que isso aqui não é para mim, isso aqui não me cabe, não me serve. Então, se você tem essa posição, se você tem essa postura, você faz parte das pessoas que querem remodelar a Bíblia, atualizar, modificar, quer que a Bíblia se encaixe nos seus desejos. Então, isso serve para nós cristãos estarmos atentos. Temos que crer na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nem pôr. Não adianta a gente querer escolher quais as partes faz sentido para a nossa vida. É a Bíblia toda. Ou é ela toda, ou é nada. Não tem como ser meio termo. A própria Bíblia diz que quem está em cima do muro, quem ali é morno, Deus vomitará. Ou então você crê na Bíblia por completo, ou você não crê nela em momento nenhum. Então, a Bíblia, ela não pode ser modificada e a gente tem que crer. E se a gente é cristão, de fato, a gente tem que crer na Bíblia do jeito que ela é, sem tirar e nem pôr. E aí, a gente vai voltar para a parte da liberdade. As pessoas querem muito a liberdade. Nós também queremos. Todo mundo quer ser livre. A gente busca também a nossa liberdade. E a Bíblia diz que nós somos livres. Estamos à busca da liberdade. Mas a Bíblia diz que nós já somos livres. Então, a gente está buscando algo que a gente já tem. A gente já é. A Bíblia diz que nós fomos chamados para a liberdade. A Bíblia diz que se Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Então, Deus nos fez de forma livre.
Ele nos deu livre-arbítrio. Então, nós temos a liberdade, a gente não precisa buscar mais, a gente já tem. Porém, como tudo no mundo tem a sua liberdade, Deus que fez tudo e deu a sua liberdade, mas Ele não deixou solto a mercê. Tudo no mundo, todo o universo, tem os seus limites a ser cumpridos. Então, Deus criou todo o universo e tudo o que nele há. E tudo livre. Porém, Ele deu alguns limites. Tudo que está no céu, na terra e embaixo da terra obedece aos limites que Deus estabeleceu. E para nós, seres humanos, não é diferente. Nós somos livres, conhecendo a verdade vos libertará. Se Jesus te libertou, você verdadeiramente é livre. Porém, a gente tem um limite a ser cumprido. A gente tem uma área onde a gente pode circular, para que a gente possa ser livre de verdade e ter uma vida em abundância como Deus deu. Então, a gente vai ler alguns versículos que falam sobre esses limites que Deus nos deu. E aí eu peço para que vocês possam estar abrindo em Mateus 22, 36 até o 40. Então, vamos ler Mateus 22, do 36 ao 40. E diz assim: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mandamento, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, aqui a gente se deparou com os limites que Deus nos deu. Aqui Jesus foi indagado qual seria dos mandamentos o mais importante. E ele respondeu 2. Ele resumiu os mandamentos que Deus deu a Moisés, quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e os libertou. Fez os escravos livres. Então, Deus deu 10 mandamentos ao seu povo. Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2. E ele diz: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento. Como que a gente consegue colocar esse mandamento, que é uma ordenança, que é o nosso limite da nossa liberdade? A gente é livre, mas tem que obedecer esse mandamento. A gente tem que ir só até aqui. Amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Como que a gente faz isso? Isso aqui está em Êxodo 20, os 10 mandamentos que foi dado a Moisés. Então, os 10 mandamentos dados a Moisés são divididos em 2 categorias, como Jesus dividiu aqui. A primeira categoria dos 10 mandamentos é o relacionamento do ser humano com Deus. Como nós, seres humanos, temos que nos relacionar com Deus, amando o Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E aí a primeira parte que está em Êxodo, que diz o seguinte, versículo 3, não terás outro Deus, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações
daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, aqui a gente tem 4 mandamentos que Jesus resumiu em amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esses 4 mandamentos a gente obedece como? Não tendo outros deuses, não fazendo imagem e semelhança de nada que há na terra para simbolizar Jesus, simbolizar a Deus. Não tomar o nome do Senhor Deus em vão e guardar o sábado, o dia do Senhor, o dia do descanso. Então, esses 4 é o que representa o primeiro e maior mandamento citado por Jesus. A segunda parte, que é ama o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo e maior mandamento. Cumprindo esses 2 mandamentos, a gente cumpre toda a lei, todos os limites que Deus nos estabelece. E como seria amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos? Está a partir do versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem os seus bois, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então, Jesus resumiu nossos limites. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui ficou mais fácil de entender. Só que Jesus, ele deu uma pitada de complicação. Como a gente ama o nosso próximo? Ele deu a receita aqui: não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros. E aí a gente acaba pensando assim: não faço nada disso. Eu estou super bem, então, eu amo o meu próximo porque eu não faço nada disso. Só que aí vem uma pitada de dificuldade que Jesus deu. Tem um versículo que ele diz que se você pensar em possuir a mulher do outro, se você desejar, no pensamento, não precisa botar em prática, no pensamento, se você fizer isso, você já está pecando. Então, quando diz não matar, a gente pensa que, eu nunca matei ninguém. Mas e aí no seu pensamento? Quantas vezes? Quantas vezes você já matou alguém no seu pensamento? Quantas vezes você adulterou no seu pensamento? Quantas vezes? Quantas vezes você levantou falso testemunho no seu pensamento? Tudo está no nosso pensamento. Jesus sonda os nossos corações. Então, a gente fica preso, é porque eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Então, eu estou super bem. Mas vai muito além. Os limites de Deus não vai só na prática, no fazer ali. Vai no pensamento, na intenção. Muitas vezes a gente não rouba nada de alguém, um celular, um dinheiro. Mas aí a gente rouba uma oportunidade, a gente rouba os sonhos, a gente rouba o desejo, a gente rouba a alegria da pessoa, a paz da pessoa. Tem muitas possibilidades que a gente pode roubar apenas no pensamento, na intenção, ou até mesmo nas ações. Não precisa apenas roubar um objeto, algo físico. A gente consegue roubar, e às vezes é pior você roubar algo nesse sentido, roubar a alegria da pessoa, a paz da pessoa, do que roubar um objeto. Então, pense como que está a sua situação, como que está o seu íntimo, o seu coração, o que tem saído de dentro de você. Porque Deus não se preocupa com apenas a aparência. Quando a gente não rouba algo físico, a gente está só apenas na aparência. As pessoas veem que a gente é honesto. Mas e para Deus? Será que a gente realmente é? Será que a gente não está roubando as pessoas nesse sentido? Roubando subjetivamente? Está matando a pessoa, matando seus planos, seus projetos, matando sua felicidade. A gente faz muita coisa na nossa intenção. E é por isso que Deus diz que lá no dia, no grande dia, muitas pessoas vão ficar de fora.
E a gente vai dizer, Senhor, mas eu preguei, eu falei tua palavra, eu evangelizei, eu estava no altar, eu cantei, eu dancei, eu fui para a rua, fiz caridade, fiz tanta coisa. Doei a minha vida na igreja, estava todo dia, todo domingo, toda a programação. Mas Deus vai te falar, eu não te conheço. Por quê? Porque não é só o exterior, Deus está olhando o nosso interior. E a gente tem que obedecer os limites que Ele impõe. Se você não obedece os limites que Deus impõe, você está se revoltando contra Ele. E quem inflige um apenas mandamento, inflige todos os outros. Então, às vezes, as pessoas fazem todos esses. Tem pessoas que não fazem todos, mas fazem um ou dois. Tem um ou dois princípios, limites que não obedecem. E aí é culpado de desobedecer toda a lei. Então, esses são os limites que Deus nos impõe. E a gente acha que é muito difícil, que a gente quer ser livre, a gente quer ser autônomo. Aconteceu isso com Adão. Deus colocou Adão lá no Éden e ele era livre, mas ele tinha um limite a obedecer. E ele não quis obedecer aquele limite. Ele ultrapassou o limite de Deus. E ele acabou perdendo a liberdade dele por completo. Então, ele era totalmente livre, tinha apenas um limite que ele não poderia ultrapassar. E ao escolher ultrapassar aquele limite que ele achou que seria mais livre, ele perdeu totalmente a sua liberdade. Ele foi expulso do paraíso, ele perdeu a presença de Deus. E ele se tornou escravo do seu trabalho. E é o que a gente faz hoje, né? A gente é escravo, muitas vezes, do nosso trabalho. Adão, ele se alimentava ali de tudo que tinha. E a partir do momento que ele buscou a sua autonomia 100%, Deus falou que do suor do seu trabalho ele comeria. Então, ele se tornou ali escravo do seu trabalho. E ele teve que peregrinar pelo mundo. E as consequências da sua desobediência influenciam a nossa vida até hoje. Então, a gente tem que pensar muito bem quais são os limites que a gente tem que fazer, quais são os limites que Deus impõe para a nossa vida. Porque ele, quando a gente ultrapassa esses limites, a Bíblia diz que ele não acaba só na gente. Ele vai até a 4ª geração. A gente leu aqui que quem aborrece a Deus, ele vai até a 4ª geração. Olha que profundo. O seu erro pode influenciar a sua 4ª geração. Mãe, pai, filho, bisneto, né? Bisneto. Olha, um erro seu de hoje, algo que você pode fazer hoje pode influenciar toda a sua vida e a vida de outras pessoas que não tem nada a ver. Então, obedeça os limites de Deus. Os limites de Deus é para nos proteger. A gente pensa que a Bíblia é muito chata, ser cristão é muito chato, é um tal de não pode, não pode, não pode. A gente pensa que é muitas regras a ser seguida, mas todas essas regras é para nos proteger. Todas as regras que Deus impõe, não é simplesmente porque Ele quer ser um autoritário, é porque Ele quer nos proteger. Ele sabe do que a gente é capaz sem Ele, e Ele sabe o que a gente é capaz de fazer sem limites. Então, é interessante que a gente está na geração que é mais livre de todos os tempos. Nós somos a geração que tem mais limite, mais liberdade de expressão, liberdade de todas as formas. Nós somos a geração mais livre de todos os tempos. Mas o que é interessante é que essa liberdade que a gente tanto busca não vem acompanhado de felicidade. A liberdade não está vindo acompanhada da felicidade. Os estudos apontam que, apesar de nós sermos a geração mais livre, mais sem limites, que pode fazer mais coisas, que pode ir mais além, somos a geração mais depressiva de todos os tempos. Isso nos diz que ser livre à vontade, livre, leve e solto, quanto mais longe de Deus a gente vai, mais depressivo a gente se torna. Eu estava estudando
Isso é um estudo da OMS. A OMS diz que o número de depressivos aumentou gigantescamente nessa última década. E o que é alarmante, que também os estudos apontam, que nós somos a geração que mais se suicida. Então, a geração que é mais livre é a geração que mais se suicida. A liberdade não está vindo junto com a felicidade. Você é livre, mas isso não está te trazendo felicidade. O suicídio é a causa número 1 de morte entre os jovens de 15 anos a 29 anos. Então, qual é o motivo que mais matam os jovens no mundo? É o suicídio. Eles estão se matando. Número 1 de morte no mundo é o suicídio. Os jovens entre 15 e 29 anos estão se matando. São mais de 800 mil pessoas por ano se matando. E é a geração mais livre. Eu estava pesquisando e eu vi que uma dessa fatia, um dos motivos que causa esse suicídio é a falta de limite. Olha que legal. A gente busca tanto ultrapassar os limites, as barreiras, mas a falta de limite nos leva ao suicídio, nos leva à depressão. Por quê? Porque quem não tem limites age por impulso. Quem não tem limites tem atitudes autodestrutivas. Quem não tem limite acaba sem rumo, acaba sem propósito, acaba sem saber o que fazer, sem saber como tomar as decisões. E aí acaba se afogando, se atolando nos seus próprios desejos. E os nossos desejos, a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Então, Deus sabe disso, e é por isso que Ele nos deu limite. Os limites que Deus impõe é para a gente ser seguido, porque é para o nosso bem. É para o nosso bem. É obedecer limites. Se a gente não tem limites, a gente se afasta de Deus. E a obra da carne, está lá em Gálatas 5, 19 a 21, é o que nós fazemos quando fazemos aquilo que a gente gosta, que a gente quer, aquilo que o coração manda. Então, eu vou ouvir o meu coração, eu vou obedecer o que o meu coração diz, a que a minha vontade diz. O que o seu coração diz? O que a carne diz para você? Está na Bíblia. Gálatas 5, 19 a 21 diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, a gente não pode se enganar. A gente que é cristão, que está dentro da igreja, a gente acha que a gente não faz nada disso. Sinceramente, a gente acha que a gente não faz. Mas para com carinho e pensa, analisa a sua vida. Será que você não está manifestando essas obras? E quanto mais você se distancia de Deus, se distancia da palavra de Deus, mais isso aqui aflora. Então, vê com carinho se você não está ultrapassando esses limites e está manifestando a obra dos seus desejos, da sua carne, que é só coisas ruins. A Bíblia diz que o caminho parece bom para o homem, mas levam à morte. Há caminhos que parecem bons. Então, a gente acha que, buscando a nossa totalmente liberdade, totalmente autonomia, a gente vai estar vivendo uma vida mais feliz e mais produtiva. Mas não. Quanto mais a gente se distancia de Deus e quanto mais a gente quer obedecer os nossos instintos, mais a gente se aproxima da morte, e da morte eterna, da morte que não vai ter como mudar.
Então, a gente tem que buscar obedecer os mandamentos de Deus enquanto a gente pode. A Bíblia diz que aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então, se você realmente ama a Deus, obedeça os limites que Deus impõe. Aqueles que amam a Deus obedecem aos seus mandamentos. Tem outro versículo que eu gosto muito que complementa esse, que diz: aqueles que dizem que me amam, mas não obedecem os meus mandamentos, é mentiroso. Então, a gente vê muitas pessoas dizendo que ama a Deus. Todo mundo diz que ama a Deus. Ah, eu amo Deus, amo Deus. Mas aqueles que dizem que ama a Deus, mas não obedecem aos mandamentos, é mentiroso. Então, não tem como amar a Deus e não obedecer o que está na sua palavra. Então, os limites que Deus nos impõe é para a nossa proteção, é para o nosso bem, é para a gente permanecer perto dEle, é para permanecer nele. A Bíblia diz que Deus é a árvore e nós somos os ramos. Os ramos só têm vida na árvore. Então, não queira ser totalmente livre. Totalmente livre é a morte. Se o ramo quiser sair da árvore, ele vai perder a vida. Ele pode até durar ali algum tempo, mas ele vai secar, porque a fonte da vida vem de Deus. Foi Deus que nos deu a vida. E é só nele que a gente permanece vivo, tanto aqui na terra quanto no céu. Então, aqui na terra, a gente pode ter uma vida em abundância, a gente pode ser verdadeiramente livre e colher o que Deus disse, que a gente vai ter uma vida em abundância, uma vida plena, comer o melhor dessa terra. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente estiver em Deus e obedecendo os seus limites. O que é interessante é para quem é pai aqui, eu quero falar para vocês, quem é pai, quem é responsável por alguém. Não deixe seus filhos, seus netos, a pessoa que você cuida, ser livre. Você acha que está criando aquela criança bem, ela é à vontade, ela faz o que ela quer. Não, você está destruindo essa criança, esse jovem, esse adolescente. Os estudos dizem que jovens, adolescentes, crianças criadas sem limites vão ser crianças que têm uma maior propensão a ser depressiva e depois se suicidar. Porque vão agir por impulso, vão agir pela moda, vão agir pelos amigos. Se você não coloca limite na sua casa, os amigos dele vão colocar. Porque cada grupo tem o seu limite, cada grupo tem as suas regras. Cada turma tem a sua maneira de agir. Então, se você não coloca o limite nos seus filhos, alguém vai colocar por você. E pode ser tarde demais, você pode não reverter mais a situação. E isso também não serve só para as pessoas que você cuida, serve para você também. Então, se você é uma pessoa que busca essa liberdade, essa autonomia, pense melhor. A liberdade só está em Deus. É Deus que nos faz verdadeiramente livres. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, se a gente quer ser livre, que a gente seja livre dentro dos mandamentos que Deus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar Ele com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Buscar entender quem é Deus, para a gente amar a Ele verdadeiramente. A gente só vai amar a Deus entendendo quem de fato Ele é. E a gente tem preguiça de ler a Bíblia, a gente tem preguiça de pesquisar, de saber quem é esse Deus. E a gente só vai conseguir realmente amar Ele de todo o nosso coração quando a gente conhecer Ele. E quando a gente fizer uma retrospectiva do que Deus já fez na nossa vida. Tenho certeza que se alguém parar para fazer uma retrospectiva da sua vida, do início até aqui, vai ver grandes maravilhas de Deus na sua vida. Vai reconhecer, se você tiver um coração grato, né? Se tiver um coração grato, você vai conseguir reconhecer as bênçãos de Deus, tudo que Deus fez por você até aqui. Se você não tiver um coração grato, você vai achar que Deus foi injusto com você em todas as coisas. Mas a gente também sabe que a Bíblia diz que aquele que semeia, colherá
aquilo que semeou. Que de Deus não se zomba. O que você semeia, você colhe. Então, muitas vezes a gente escolhe mal as nossas sementes, mas quer uma boa colheita. Difícil, né? Então, veja o que você tem semeado, porque você vai colher. A semente a gente pode colher, a colheita não. Depois que a gente plantar, obrigatoriamente vai ser aquilo ali. Porque Deus não vai alterar a nossa plantação. Então, busque amar a Deus sobre todas as coisas. Busque conhecer a Deus para você poder amar a Ele sobre todas as coisas. Porque só amando a Deus é que a gente vai conseguir cumprir o segundo mandamento, que era amar o próximo como a nós mesmos. Esse mandamento a gente só vai conseguir se a gente conseguir completar o primeiro. Completando o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente consegue completar o segundo, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é amar, não matando, não roubando, não adulterando, não desejando, não levantando falso testemunho. E isso é mais profundo do que está aqui na Bíblia, porque, como a gente já viu, não é só o ato na prática, é a intenção. E quantas vezes a gente tem uma intenção maliciosa? Quantas vezes a gente age, pensa, deseja, maquina as coisas com forma maldosas, maldiciosas. Então, busque, enquanto há tempo, a gente que está aqui ouvindo, eu que estou ouvindo essa palavra, você que está ouvindo essa palavra, você não vai ter justificativa para dizer que não sabia disso. A Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, a partir do momento que a gente ouve, a gente é cobrado disso. E não tem como se desculpar, eu não sabia, eu estou inocente. Não vai ter como se desculpar. Então, busque andar dentro dos limites de Deus, para que você tenha uma vida plena e uma vida em abundância. Para finalizar, vou ler Jeremias 29:11, que é um versículo que eu amo. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que maravilhoso. Enquanto você está lutando para ter um propósito de vida, Deus já te deu. Deus já deu o plano perfeito para você. Então, não busque pelas suas próprias pernas, que você vai se frustrar. Busque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E assim você colherá o melhor dessa terra. E isso se estenderá para o céu. Amém? Então, vamos orar aqui para a gente finalizar. Senhor, obrigada, meu Pai, por a palavra. Que essa palavra tenha caído, Senhor, em coração fértil, em solo fértil. Que ela possa, Senhor, dar frutos. Que ela possa, Senhor, permanecer. Como diz a Tua palavra, que a gente não seja apenas ouvinte, mas praticante daquilo que o Senhor nos ensina. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na Tua palavra, na Tua vontade, fazendo o que o Senhor deseja para nossas vidas. A Tua palavra diz que os Teus planos é de paz e não de mal, é de futuro e esperança. Senhor, nos ajuda, Senhor, a deixar o Senhor guiar a nossa vida verdadeiramente. Senhor, nos ajuda a crer realmente na Tua palavra, realmente nos ajuda, Senhor, a entender. Tem conteúdo na Bíblia que a gente não entende, que a gente não compreende. É verdade, é difícil aceitar. Mas, Senhor, nos convence, nos ajuda a entender, nos ajuda a pelo menos crer sem duvidar na Tua palavra, mesmo que a gente não compreenda, porque a Tua palavra diz que tem coisas que a gente só vai conhecer no céu. Então, nos ajuda, Senhor, a confiar na Tua palavra verdadeiramente. Nos ajuda a guiar a nossa vida dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Nos ajuda a manter no Senhor, que é a árvore da vida. Nós somos apenas os ramos e não podemos fazer nada se não for de Ti. Nos ajuda, Senhor, a crer que Teus limites é para nos proteger de nós mesmos, porque a nossa carne só quer coisas do pecado.
A gente acha que está fazendo um bem, mas a gente está indo para o caminho da perdição, da escuridão. E o Senhor já nos tirou das trevas para a luz. Então, nos ajuda, Senhor, nos manter na luz, nos manter vivos. O Senhor já morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados. O Senhor já pagou por todas essas iniquidades que a gente comete. Mas nos ajuda, Senhor, a cumprir com os teus mandamentos. Nos ajuda a realmente te amar e a obedecer os teus mandamentos. Nos ajuda a não ser hipócritas, Senhor. Que a gente possa, Senhor, colocar em prática tudo o que o Senhor vem nos pedindo e nos ensinando. Para que a gente tenha uma vida plena, santa, purificada. Para que a gente esteja, Senhor, se preparando para quando o Senhor vir, a gente está com uma noiva linda, maravilhosa, te esperando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que a gente se santifique cada vez mais. Nos ajuda a reconhecer nossos erros, Senhor, nossos pecados. Traz, Senhor, para o nosso coração, na nossa mente. Sonda tudo o que há em nós que não te glorifica, não te honra, Senhor. Nos ajuda a ser humilde, Senhor, e diante de Ti entregar nossas falhas, os nossos pecados, os nossos defeitos. Para que assim a gente possa ser perdoado, porque o Senhor perdoa a todos aqueles que humildemente chegam a Ti. O Senhor está aberto a perdoar. Então, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos humilhar diante de Ti, para que a gente reconheça como fracassados nós somos e sem Ti não podemos fazer nada. Nos ajuda a saber, Senhor, que nós não somos de ninguém sem Jesus, que o Senhor é a vida e que a gente só vai entrar no céu por causa do Senhor, porque nós somos pecadores miseráveis, que buscamos nossos prazeres, fazer nossas próprias vontades. Mas, Senhor, pedimos humildemente, Senhor, nos ajuda. Modifica o nosso coração, transforma a nossa mente, para que a gente se encaixe na Tua palavra. Porque a Tua palavra não pode se encaixar na gente. É a gente que tem que se encaixar na Tua palavra. O Senhor diz que céu e terra passarão, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Então, que a gente tenha, Senhor, essa humildade de reconhecer os nossos pecados, se humilhar diante de Ti, porque o Senhor é misericordioso e perdoa todos aqueles que se humilham diante de Ti. Então, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a realmente crer na Tua palavra e nos ajuda a nos moldar a Tua palavra e a Tua vontade, Senhor. Que a liberdade que a gente busca não venha nos separar de Ti. Que a gente tenha a verdadeira liberdade, que a gente venha realmente ser livre, mas livre dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, Senhor. Para que a gente desfrute da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós choramos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.